Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala é o presbítero Gregório. Na oração ao Espírito Santo, amados, a partir de hoje, nós estaremos orando ao Espírito Santo na oração do entardecer, pois eu estarei usando o período da manhã para trazer uma mensagem do pastor José Jacó, que eu pedi permissão a ele, ele me autorizou a usar a sua mensagem. Estarei, então, me preparando. A partir de hoje ou amanhã, estarei gravando as mensagens do pastor José Jacó. Vamos falar um pouco mais sobre o Espírito Santo antes de orarmos. Precisamos conhecer a personalidade do próprio Espírito Santo, amados, para que venhamos compreender que é necessário que venhamos ter o Espírito de Deus dentro da nossa vida. Ontem eu vos falei que o Espírito Santo atuava de uma forma humilde nos bastidores. Hoje eu quero falar sobre o Espírito Santo participando na criação. Sabemos, amados, que a primeira grande obra de Deus neste planeta foi sua criação. A Bíblia menciona claramente no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, Deus criando, sendo o autor da criação. Jesus Cristo também é mencionado como criador no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 16 e 17. Tanto do céu quanto da terra, Jesus é mencionado como sendo o criador de tudo o que é de fato. E tudo que foi feito, a Bíblia diz, livro de João, que no princípio ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e tudo que foi feito por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Isso é o evangelista João, falando para nós no livro de João, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 3. No entanto, a Bíblia também menciona a presença do Espírito Santo na obra da criação. O Espírito Santo participando na história da criação. Em Gênesis, capítulo 1, versículo 2, menciona a presença do Espírito de Deus. E já no livro de Jó, capítulo 26, versículo 13, e também livro de Jó, capítulo 33, versículo 4, e até mesmo no Salmo 33, verso 6, e o Salmo 104, verso 29 e 30. Endossa o papel ativo do Espírito Santo na criação sobrenatural da terra. Embora a Bíblia ela se refira claramente a Deus Pai e o seu Filho Jesus Cristo como aquele que atuaram na criação do mundo, se nós lermos isso no livro de Isaías, no capítulo 64, e também no livro de Gálatas, no livro de Colossenses, aliás, capítulo 1, verso 16, o Espírito Santo também esteve presente, embora de uma maneira bastante sutil, quase não se percebendo sua presença. Ele aparece como protagonista da história da criação. Ele, aliás, não aparece como protagonista da história da criação, pois o verdadeiro protagonista é o Deus Criador. Em vez disso, a Bíblia apresenta que o Espírito pairava sobre a face vazio, sobre o vazio da terra. Por meio deste movimento, ele esteve presente na origem da própria vida aqui na terra, amados. A palavra aqui que demonstra que ele, movendo-se sobre as águas, ou pairar, é como se estivesse em pleno movimento, mas parado, atuando sobre a superfície da terra. E a mesma palavra, ela é utilizada em Deuteronômio 32, verso 11, onde o próprio Deus é comparado a uma águia que paira sobre sua ninhada.
Deus sendo comparado como a águia, o Espírito Santo é comparado como um pombo, mas Deus, ele é mencionado como uma águia que paira sobre a soninhada. Agora vamos ver, o Espírito Santo estava intimamente envolvido na criação da vida aqui na terra, e ele cuidou desses seres recém-criados como uma verdadeira águia cuida dos seus filhotes. Em Salmo 104:30, refere-se que o ato da criação só foi possível pela atuação do Espírito Santo e que ele desempenhou um papel ativo durante esse processo. Então, amados, o Espírito Santo, ele participou literalmente da criação, mas de uma forma bastante sutil. Quero também vos dizer que o Espírito Santo, depois da criação, ele passou a cuidar desta criação e passando a habitar esporadicamente em alguns sacerdotes, em alguns profetas, e na atualidade ele habita dentro de nós, nos transformando em santuário de Deus. Deus, uma certa feita, ele diz que e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio dele. No livro de Êxodo, capítulo 25, verso 8. Deus falando para Moisés, depois do ato da criação. O plano da salvação é de primordial importância na Bíblia, amado, pois os homens haviam pecado contra Deus, distanciado-se de Deus, havia caído não havia mais possibilidade de reconciliação, então havia uma urgência, havia um plano da salvação que era primordial, que era de suma importância para a Bíblia Sagrada, pois este mundo estava caído. E qual seria o benefício da criação sem o plano da redenção? Qual seria esse benefício da parte de Deus, criar um povo simplesmente para que se perdesse na eternidade, na profundeza do inferno? Então, havia agora um plano da salvação. Como pecadores, não precisamos apenas de um Criador, amado, mas também de um Redentor. Ah, amado, e como devemos ser gratos por ter esse Redentor, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Sem Ele, estaríamos sem esperança neste mundo, que não nos oferece nenhuma esperança. No Antigo Testamento, Deus mostra para Moisés o santuário. Ele manda, inclusive, que Moisés desenhe esse santuário, quais seria o serviço. Todo esse serviço ilustrava o divino perdão do pecado e prenunciava a obra de Jesus, o nosso Redentor. No santuário, o plano da salvação foi revelado aos antigos israelitas. Isso nós vemos no livro de Hebreus, capítulo 4, verso 2. Embora grande parte do serviço do santuário apontasse para a personalidade de Jesus, sobre inclusive a sua morte e para o perdão dos pecados, o Espírito Santo é descrito como estando ativamente envolvido, habilitando as pessoas específicas a construir o santuário de acordo com o modelo que Deus tinha revelado a Moisés. Então, o Espírito Santo sempre esteve trazendo ao coração do homem tudo aquilo que Deus estava revelando ao homem. A Bíblia diz que o Espírito Santo esteve presente também na edificação do santuário, o principal lugar em que acontecia a reconciliação entre Deus e os seres humanos, ou seja, Deus reconciliando os seres humanos, onde Deus Santo se encontrava
com pecadores caídos que somos, foi o Senhor quem comunicou a Moisés o seu plano de construir o santuário terrestre de acordo com o modelo original que há nos céus. Deus mostra em visão esse santuário para Moisés, quais são a matéria-prima que deveria ser utilizado, tudo a partir do que? A visão por meio do Espírito Santo de Deus. O santuário era o modelo de Deus para ilustrar seu plano de salvação. Deus habitaria no meio do seu povo de maneira especial, mas somente no santuário, somente naquele santuário que ele mandou construir. Era a obra do Espírito Santo capacitar os homens a realizar com habilidade artística e beleza o que Deus lhe mandara fazer. Sem a ajuda do Espírito Santo, Israel não teria sido capaz de realizar essa obra de arte que era o santuário, onde inclusive havia o Santo dos Santos, onde somente os sacerdotes poderiam adentrar, onde não haveria outro meio, amados, de os homens alcançar a reconciliação com Deus. Essa é a pequena explicação que eu trago hoje, falando sobre a personalidade do Espírito Santo. Amanhã eu estarei falando sobre João 14, versículo 16 a 18, e também o capítulo 15, versículo 26, onde estarei falando sobre o Espírito Santo na glorificação do próprio Jesus Cristo. Mas somente amanhã. Hoje eu convido vocês a orar. A partir de hoje, amado, a oração ao Espírito Santo estará dentro da oração do entardecer. Estarei trazendo uma pequena explanação e estaremos orando ao Espírito de Deus, orando por cada irmão, por cada irmã, para que venhamos receber cura e libertação. Senhor meu Deus, Pai amado, em o nome do Teu amado Filho, Senhor Jesus, eis-me aqui, Pai, dentro do meu lar, Pai, orando e pedindo da Tua graça, Pai, a favor de cada irmão, de cada irmã. Eu venho exaltar Teu nome, glorificar a Ti. Eu venho agradecer, Senhor, pela presença gloriosa do Teu Espírito Santo, Espírito de amor, de benignidade, Espírito de paz, que tem nos instruído a ouvir a Tua voz, Pai. Então, nós queremos, neste dia de hoje, na oração do entardecer, pedir, Senhor, que o Espírito Santo habite dentro de nós, nos transformando em verdadeiros adoradores. Leva-nos a ter um encontro com o Pai, com o Filho, Espírito Santo de bondade e de misericórdia. Leva-nos a conhecer a altura, a profundidade deste amor benevolente do nosso Deus. Leve-nos a ter um encontro, corrija-nos, dê-nos uma convicção, uma certeza de que somos realmente cidadãos dos céus. Vinde, Espírito Santo, vinde atuar sobre nosso ser, pois a palavra diz que o Espírito de Deus não habita em templo sujo, então vinde nos purificar. Vinde, Espírito, lavai-nos com a água da vida, com o rio da água da vida venha fluir em nosso ser. Vinde purificar em nossa vida com o sangue carmesim do Senhor Jesus. Tu és bem-vindo, queremos ser habitação de Ti, queremos ser realmente santuário, transformado pelo poder da Tua infinita bondade e misericórdia. Ó Deus Supremo, em o nome do Senhor Jesus, nesta oração do entardecer, eu quero apresentar os vários pedidos que têm chegado até mim. Pessoas enfermas, pessoas
desenganada, pessoas, Senhor, que estão respirando com a ajuda de aparelho. Pai, eu quero colocar neste oração do entardecer de hoje o jovem Rangel, Pai, que sofreu um acidente de moto, que o médico havia declarado morte cerebral. Depois de várias orações, o médico diz que a morte cerebral foi descartado, mas que ele ainda está com o cérebro muito inchado. Então eu oro, Pai, pedindo a favor deste jovem, que o milagre aconteça na vida deste jovem, Pai. Eu quero, Senhor meu Deus, orar, Senhor, pelos aniversariantes de hoje, Pai. Neste dia de hoje, a nossa irmã missionária Augusta está aniversariando, e todos os aniversariantes, Pai, do mês de janeiro, eu apresento a Ti, Pai. Eu oro, Senhor, por cada pregador, por cada coluna de oração, por cada intercessor, Pai, por cada irmãos e irmãs que fazem parte de grupos de oração. Aonde meu áudio chegar, Pai, eu te peço cura, transformação, libertação, pessoas sendo impactadas com o teu poder, com o teu Shekinah, Pai. Este é o meu pedido de hoje, Pai, em o nome do teu amado Filho, o Senhor Jesus. Este, Pai, é a oração de hoje. Eu te agradeço, Pai, pelo fôlego de vida, te agradeço por ar que eu respiro, pelo sol que resplandece sobre este planeta. Eu te agradeço, Senhor, pelo pão cotidiano, pela minha veste, Pai. Eu te agradeço pela saúde perfeita. Receba a minha adoração. Receba, Senhor, a minha oração. Tu és o Deus de Israel, o Santo de Israel, que hoje está nos abraçando e nos chamando de filho. Por isso eu te louvo e te exalto, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém.